Já alguma vez se sentou na sua poltrona favorita e, ao tentar levantar-se, sentiu um esforço que não existia há uns anos? Ou talvez tenha notado que carregar os sacos das compras do supermercado, depois de uma ida ao Continente ou ao Pingo Doce, parece uma tarefa cada vez mais pesada. Esta sensação de perda de força não é imaginação sua. É uma realidade que muitos de nós enfrentamos depois dos 60 anos. Um processo silencioso chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada com a idade. Pode parecer assustador, uma daquelas coisas inevitáveis da vida, como os cabelos brancos ou as rugas. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se eu lhe dissesse que existe uma forma de não só parar, mas até de reverter essa perda de músculo, recuperando a sua força e independência? Neste vídeo, vamos desvendar alguns segredos simples, hábitos diários e alimentos que podem transformar a sua saúde muscular. E mais importante, vamos expor um ingrediente que muitos de nós colocamos na nossa salada, a pensar que estamos a ser saudáveis, mas que na verdade pode estar a sabotar todos os nossos esforços. Fique comigo até ao fim, porque o que vai descobrir pode mudar completamente a forma como encara a sua alimentação e o seu bem-estar. Vamos começar pelo alicerce de tudo, a base sobre a qual construímos a nossa força: a proteína. Sei que já ouviu falar disto 1000 vezes, mas peço-lhe que me ouça com atenção, porque a forma como o nosso corpo utiliza a proteína muda drasticamente depois dos 60. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Ao longo da vida, essa parede está constantemente a ser reparada. Alguns tijolos velhos são removidos e tijolos novos são colocados no lugar. A proteína são esses tijolos novos. Quando somos jovens, este processo de construção é muito eficiente. Mas à medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se, digamos, um pouco mais preguiçoso a construir. Precisa de um estímulo maior, de mais tijolos de qualidade para fazer o mesmo trabalho. É por isso que a recomendação de proteína para um adulto mais velho é significativamente maior do que para um jovem. Não basta comer um bife ao jantar e achar que o trabalho está feito. O segredo está na distribuição. Em vez de consumir a maior parte da proteína numa única refeição, o ideal é dividi-la ao longo do dia. Pense nisso como dar aos seus operários da construção muscular um fornecimento constante de material, em vez de despejar um caminhão de tijolos todo de uma vez e depois deixá-los sem nada o resto do dia. Comece logo ao pequeno almoço. Em vez de um pão com manteiga ou de uns cereais açucarados, que tal uns ovos mexidos? Ou um iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína, com umas nozes e um fio de mel? Ao almoço, um bom filete de peixe, como pescada ou dourada, ou umas sardinhas assadas na época delas, acompanhadas de legumes e um pouco de feijão frade. Ao lanche, em vez de bolachas, um punhado de tremoços ou uma fatia de queijo fresco. E ao jantar, uma sopa rica com grão de bico ou lentilhas ou uma posta de bacalhau cozido. Ao espalhar a proteína assim, está constantemente a sinalizar ao seu corpo: ei, estamos em modo de construção, não de demolição. A qualidade também importa. Dê preferência a fontes de proteína magra como frango, peru, peixe, ovos, leguminosas e laticínios magros. Mas ter os tijolos não chega, é preciso dar ordem aos operários para construírem a parede. E essa ordem é o movimento. Não estou a falar de correr a maratona ou de levantar pesos, de fazer inveja a um culturista. Estou a falar de movimentos simples e funcionais que pode fazer em casa. O exercício mais poderoso que pode fazer, e que provavelmente já faz todos os dias sem se aperceber, é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Sim, leu bem. Mas com uma pequena alteração. Faça-o sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. No início pode custar, mas este movimento ativa os maiores músculos do seu corpo, os glúteos e as coxas, que são fundamentais para o seu equilíbrio e mobilidade. Outro exercício fantástico é usar a parede da sua sala. Encoste-se à parede e deslize para baixo, como se estivesse a sentar-se numa cadeira invisível. Aguente a posição por 10, 20 segundos. Vai sentir os músculos da coxa a queimar. Isso é um bom sinal.
São eles a acordar. Não tem pesos em casa? Não há problema. 2 latas de feijão ou de grão, uma em cada mão, servem perfeitamente para fazer exercícios para os braços. Sente-se direito numa cadeira, com os pés bem assentes no chão, e levante as latas até a altura dos ombros. A chave não é a intensidade, mas a consistência. Mais vale fazer 10 minutos todos os dias do que ir ao ginásio uma vez por mês e ficar cheio de dores. O objetivo é dizer aos seus músculos que precisa deles. Quando os usa, o seu corpo percebe que eles são essenciais e, em combinação com a proteína que está a ingerir, começa o processo de reparação e fortalecimento. É um diálogo entre a sua alimentação e o seu corpo. Você dá-lhe os blocos de construção e o estímulo, e ele responde tornando-se mais forte. Agora que já temos os tijolos, que é a proteína, e a ordem para construir, que é o movimento, precisamos de garantir que o estaleiro de obras funciona em perfeitas condições. E para isso, precisamos de algo tão simples e muitas vezes esquecido: a água. A hidratação é absolutamente crucial para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui. A água ajuda a transportar nutrientes para as células musculares e a remover os resíduos que resultam do seu trabalho. Pense na água como o óleo que lubrifica o motor. Sem ela, tudo funciona com mais atrito, mais lentamente e com mais risco de avaria. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e a uma recuperação mais lenta após o exercício. Muitas vezes, a sensação de cansaço ou de falta de energia que atribuímos à idade é, na verdade, um sinal de desidratação. Com o passar dos anos, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir, o que significa que podemos estar a precisar de água sem sentir sede. Por isso, não espere pela sede para beber. Crie o hábito. Tenha sempre um copo de água ou uma garrafa na sua mesa de cabeceira, na sala, na cozinha. Estabeleça pequenas metas. Beber um copo de água assim que acorda, um antes de cada refeição e um antes de se deitar. Se não gosta do sabor da água simples, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar, como o de camomila ou cidreira, também contam. O importante é manter um fluxo constante de hidratação ao longo do dia. E agora, vamos ao ponto que prometi no início: o inimigo escondido no nosso prato saudável. Preparamos uma bela salada cheia de alface fresca, tomate suculento, pepino crocante, talvez umas azeitonas e um pouco de queijo feta. Sentimos-nos virtuosos, estamos a cuidar de nós. E depois, para dar sabor, pegamos naquele frasco de molho para saladas que compramos no supermercado. Pode ser um molho César, um molho de iogurte ou um vinagrete já preparado. E é aqui que, sem saber, podemos estar a destruir todo o bem que estamos a tentar fazer. O ingrediente a evitar não é um vegetal, não é um fruto. São estes molhos processados. Se olhar para o rótulo da maioria destes produtos, vai encontrar uma lista de ingredientes assustadora. Óleos vegetais refinados, como óleo de soja ou de girassol, que são altamente inflamatórios. Açúcares escondidos sob vários nomes, como xarope de milho, dextrose ou maltodestrina. E uma panóplia de aditivos, conservantes e intensificadores de sabor. O problema principal aqui é a inflamação crônica de baixo grau que estes ingredientes promovem no nosso corpo. A inflamação é uma faca de 2 gumes. A inflamação aguda é boa. É a resposta do corpo a uma lesão, como quando corta um dedo e a área fica vermelha e inchada. Mas a inflamação crônica, que é alimentada por este tipo de alimentos processados, é um incêndio lento e silencioso que danifica as nossas células, incluindo as musculares. Esta inflamação constante interfere com a capacidade do músculo de se reparar e crescer. É como tentar construir a nossa parede de tijolos enquanto alguém, ao mesmo tempo, a está a regar com ácido. Você come a sua proteína, faz o seu exercício, mas a inflamação está a minar os seus esforços por baixo. Qual é a solução? É ridiculamente simples e muito mais saborosa. Volte ao básico, ao que as nossas avós faziam. Tempere a sua salada com um fio generoso de um bom azeite virgem extra
rico em gorduras anti-inflamatórias. Adicione um pouco de vinagre de vinho ou de cidra e uma pitada de sal e pimenta. Quer mais sabor? Adicione ervas frescas picadas, como orégãos ou salsa, ou um dente de alho esmagado. É mais barato, infinitamente mais saudável, e o sabor é incomparável. Ao fazer esta pequena troca, está a remover uma fonte de inflamação e a adicionar uma fonte de saúde, ajudando o seu corpo a criar o ambiente perfeito para fortalecer os seus músculos. Então, ao olharmos para o caminho que percorremos juntos neste vídeo, o que realmente aprendemos? Aprendemos que a perda de força e de músculo depois dos 60 não é uma sentença, mas sim um desafio que podemos enfrentar e vencer. Não se trata de uma fórmula mágica ou de um comprimido milagroso. Trata-se de regressar ao essencial, de fazer pequenas escolhas conscientes, dia após dia, que se acumulam e criam uma grande mudança. Vimos que os nossos músculos precisam de ser alimentados de forma inteligente, com proteína distribuída ao longo do dia, como se estivéssemos a fornecer um fluxo constante de tijolos para uma obra. Vimos que esses músculos precisam de ser acordados, desafiados com movimentos simples mas consistentes, como levantar-se de uma cadeira sem ajuda das mãos, mostrando ao nosso corpo que eles são necessários e valiosos. Compreendemos a importância vital da água, essa substância simples que lubrifica todo o nosso sistema e garante que os nossos músculos funcionam no seu melhor. E talvez o mais surpreendente, descobrimos um sabotador escondido, o molho de salada processado, que com os seus óleos inflamatórios e açúcares ocultos, pode estar a criar um ambiente hostil à recuperação muscular. Trocá-lo por um simples tempero de azeite e vinagre não é apenas uma escolha mais saudável, é um ato de carinho para com o nosso corpo. Quero que sinta um profundo encorajamento ao terminar de ver este vídeo. Sei que mudar hábitos pode parecer uma montanha difícil de escalar, especialmente quando já temos as nossas rotinas bem estabelecidas, mas não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece pequeno. Talvez esta semana o seu objetivo seja apenas trocar o molho da salada. Na próxima semana, pode focar-se em adicionar um ovo ao seu pequeno almoço. E na outra, em fazer 10 agachamentos na cadeira todos os dias. Cada pequeno passo é uma vitória. Cada refeição consciente é um investimento na sua força, na sua mobilidade e, acima de tudo, na sua independência e qualidade de vida. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento. Agora eu adoraria ouvir a sua voz. Qual destas dicas ressoou mais consigo? Já suspeitava do perigo escondido nos molhos de salada? Ou talvez já tenha uma rotina de exercícios em casa que queira partilhar? Deixe um comentário abaixo. As suas histórias e experiências são incrivelmente valiosas e podem inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se encontrou valor neste vídeo e acha que ele pode ajudar um amigo ou familiar, por favor, partilhe-o. E se gostou do que viu, deixe um gosto no vídeo. Esse simples clique ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver uma vida mais forte e saudável. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a clicar no sininho para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples de melhorar a nossa saúde e bem-estar. Lembre-se sempre, a idade traz sabedoria e experiência, e com as ferramentas certas, também pode trazer força e vitalidade. Um grande abraço e viva a sua melhor vida em qualquer idade.